pra ver. Tá carregando aqui. Beleza. Aqui já foi. Tá aparecendo a apresentação? Aqui já foi também. Tá passando. Sim, Beleza. sim. Beleza. Tá aparecendo. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela terem comparecido aí na nossa apresentação institucional. Sou Eduardo Salles, eu sou presidente aqui do FEDER. E pode passar aí. A gente, nessa sessão, a gente vai falar um pouco da história, falar um pouco das áreas administrativas, dos grupos de estudos, depois passar um pouco pelo PS, responder as perguntas de vocês. Eu não sou tão... Do setor gravado. Desculpa interromper. Se você desligar a câmera, melhora um pouco, Edu. Não está dando aí aqui. Mas está dando para me ouvir? Se pá, vamos ver. Tá melhor aí para vocês? Melhorar. Beleza, Você não vai continua assim. Infelizmente aqui tá dando alguns problemas com a internet. Então, pode continuar aí. Bem, a nossa entidade ela busca unir o mundo da programação com o ambiente dos negócios, o ambiente da fé em geral, assim, economia, atuárias, contabilidade, administração. Nós somos guiados por 4 valores principais. Aprender para ensinar, ensinar para aprender. A gente está sempre tentando correr atrás de um conhecimento novo e expandir para fora daqui, para a faculdade em geral. Tentamos, outro pilar é a transparência, principalmente dentro e fora do dev. Não passou aqui para mim, pode passar, Thomas. Open source também é um dos nossos valores, a gente tenta sempre usar, lógico, algumas exceções, os softwares de acesso livre, e ainda compartilhar nossas fontes, compartilhar nosso conhecimento, e além disso, o sentimento de dono que todo mundo aqui dentro da entidade apresenta, tanto para apoiar nossos projetos, tanto para um contínuo processo de melhorar a entidade, como se fosse o nosso projeto, nossa marca dentro da universidade. Então, todo mundo aqui tem algum sentimento de dono e pertencimento pela entidade. E como a gente pretende fazer isso? Pelos nossos grupos de estudos. Assim, o principal coração da entidade, e é por ele que a entidade surgiu, todos os grupos de estudos aqui. A gente pode passar mais um. Começando assim com a nossa história, nós somos os membros fundadores, mas os membros fundadores começaram como um grupo de estudos de pessoas interessadas em programação. Depois fizeram uma pesquisa de ambiente que obteve umas 309 respostas sobre como estava o conhecimento de programação dentro da universidade. E dessa pesquisa de ambiente, se realizou uma aula magna junto com o curso de Python para a galera da FEA. Tiveram mais de 170 inscritos. E a partir daí a entidade foi crescendo, foi chegando mais gente. Nós começamos um canal no YouTube, atualmente está com quase 1.000 inscritos já. Ainda campanhas no nosso Instagram, como o HerDev. Só mais uma aí, temos. E ainda expande para outros meios, como o Medium, onde a gente consegue compartilhar nossas ideias. Atualmente a gente está conduzindo uma playlist de finanças quantitativas, já foram mais de 3 mil visualizações. Além de, atualmente, a gente está com um projeto da nossa biblioteca de compartilhar nossas referências com todo mundo e organizar e apresentar para vocês. Pode passar mesmo. Esse foi a imagem da aula magna do curso de Python, que a galera apresentou, isso foi em 2019, se não me engano, coisa, pode me corrigir aí. Vou desligar a câmera mesmo, acho que não vai ter jeito. Pode passar mais um, Thomas.
Bem, agora a gente vai começar a falar um pouco das nossas áreas de estudos. Os grupos de estudos são, como eu falei, o principal coração do Dev. Atualmente são 5, mas, por assim dizer. Esses grupos podem surgir, podem ser remodelados, podem mudar, enfim, a gente tenta deixar o mais livre possível, com alguns grupos esporádicos, como o grupo básico. Geralmente se tenta organizar eles por reuniões semanais, cerca de 1 hora, mas cada grupo define basicamente como deve seguir. São esses: inteligência artificial, finanças quantitativas, R-Stats, onde se aprende um pouco de estatística, econometria. Recentemente a gente criou um grupo de VBA com Excel, e os grupos esporádicos, como o grupo básico, que todo pessoal que entra na entidade não tem muito contato com programação, pode aprender um pouco. Vou passar mais um. Falar um pouco do grupo que eu faço parte, de finanças quantitativas. A origem dele foi com o desafio do contamento. Foi antes de eu entrar aqui na FEADEV. Atualmente a gente está conduzindo alguns projetos, como fazer um robot trading, um algo trading, tentar implantar alguma estratégia. Claro que isso não é tão fácil quanto parece, e a gente ainda está conduzindo nossa playlist no YouTube, e com alguns projetos como a obtenção de dados financeiros, tentar manter uma base de dados nossa. Por enquanto a gente depende de algumas APIs e fontes externas. A gente basicamente sempre procura algumas referências em livros, cursos, artigos, enfim. E cada membro tem que estar alocado em algum projeto ou estudando alguma coisa. Aqui eu coloquei 3 exemplos de referência que a gente está usando no momento. Esse do Machine Learning for Asset Managers, que é dos principais nomes de finanças quantitativas da atualidade. O Python for Finance, que apresenta algumas aplicações assim mais diretas usando Python, e um meio que mais inspirador, assim, por assim dizer, que conta a história de um dos principais nomes desse ramo das finanças quantitativas, que é o Gene Simons. E é isso. Pode passar para o próximo. Opa, galera. Meu nome é Gustavo, eu sou membro aqui do Dev, da área de inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa área para vocês. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar, nem seja um pouquinho, sobre inteligência artificial em algum jornal, em algum vídeo, mas eu vou dar uma apresentada assim de forma super resumida do que é. Então, a inteligência artificial, ela é um ramo da ciência da computação que propõe a elaborar sistemas que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões, resolver problemas, ou seja, simula a capacidade humana de ser inteligente. E é justamente isso que a gente estuda no grupo. Como a gente vai criar algoritmos que sejam inteligentes. E agora eu vou falar um pouco do funcionamento da área. Então, a gente tem reuniões semanais, 1 hora cada reunião, e o horário dela a gente decide de acordo com a disponibilidade dos membros. Atualmente, a gente está numa fase de aprendizado, então a gente está aprendendo sobre um dos ramos da inteligência artificial, que é o Machine Learning, ou aprendizado de máquina, em português, e como que funciona o aprendizado do grupo e a dinâmica das reuniões. A cada semana, a gente assiste algumas aulas de um curso que a gente está utilizando como base, e um dos membros vai ficar responsável por fazer uma pequena apresentação resumindo os principais tópicos que a gente viu nessas aulas dessa semana, e a gente vai na reunião, ele apresenta, a gente discute sobre esses tópicos depois da apresentação e vai tirando eventuais dúvidas, sempre unidos e tentando progredir juntos, né? Um tirando a dúvida do outro. E nesses estudos, a gente acaba focando em tentar aprender tanto o conceito por trás dos algoritmos, quanto como aplicar esses algoritmos, e aí que entra a parte de utilizar os códigos, para que futuramente a gente consiga desenvolver projetos utilizando esses modelos, tá? Então, de maneira geral, essa é a área. Por favor, não tenham medo de aplicar para entrar na nossa área por achar muito difícil. A gente se juntou justamente para facilitar o aprendizado de IA, e a gente ia ficar muito feliz se viesse novos membros para a área. Valeu, galera.
Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique e eu vou falar um pouquinho agora sobre o grupo de R-Stats, é o grupo que eu faço parte. Então, eu vou contar para vocês mais ou menos como que ele funciona, vou dar algum panorama geral sobre os nossos objetivos. Enfim, espero que vocês gostem dele, assim como eu sou super interessado, né, pelo grupo de estudos. Então, atualmente a gente é formado por cerca de 7 membros e a gente tem reuniões aí de 1 hora toda semana, tá? Dentro do grupo de R-Stats, o nosso objetivo principal é usar a linguagem de R, né, usar o R, para explorar alguns tópicos de estatística e de econometria. Nas nossas reuniões, geralmente um membro apresenta aquilo que foi visto tanto em cursos que a gente faz do DataCamp, quanto em alguns livros que a gente usa também, como esses 3 aqui que eu deixei de referência. E depois de que esse membro apresenta, né, ou melhor, simultaneamente, a gente vai discutindo os principais pontos que foram abordados, né. E além disso, por vezes a gente tenta reproduzir os conhecimentos, né, de estatística, de econometria, que a gente viu nesses livros, nesses cursos, a gente tenta reproduzir eles usando base de dados reais, né. E uma coisa que é importante falar também é que, além do grupo de R-Stats normal, a gente tem um braço desse grupo, que é o grupo de estudos de R básico. Então, esse outro grupo surgiu bastante recentemente, e ele surgiu da necessidade de alguns membros que tinham, que precisavam melhorar um pouco, né, as habilidades deles, em alguns conceitos um pouco mais básicos de R, voltado mais para análise estatística, com uma forma aí de reforçar o que a gente aprende no grupo de R-Stats principal. E a gente também tem uma reunião por semana para esse grupo de R básico, e ela dura cerca de 1 hora também. Agora, falando um pouquinho sobre o que a gente está fazendo no momento e sobre o futuro, a gente passou alguns meses aí, os últimos meses, né, estudando uma parte um pouco mais teórica de estatística de econometria, e agora a gente está analisando algumas bases de dados para que a gente possa aplicar todos os conceitos que a gente viu até agora e fazer alguns projetinhos mais práticos, né, nesse sentido. E que, lógico, brevemente, esses projetos vão retornar para a comunidade universitária de alguma forma, né, seja através de workshops, de artigos, de aulas, enfim. Acho que é isso, pessoal. Bom, gente, eu sou a Alice e eu participo do grupo de Excel e VBA. Ele também é um grupo bastante recente, né? E ele nasceu a partir da necessidade da gente aprender esses recursos, tanto para o EAD quanto para a própria faculdade em si, para a nossa carreira no futuro. E outros projetos pessoais, futuro estágio, a necessidade em geral de aprender essa ferramenta. E também apresentar conteúdos aqui dentro do Dev mesmo, porque às vezes a gente faz alguns recolhimentos de dados e a gente precisa analisar através, né, do Excel e do VBA. E apesar do Excel em si não ser open source, ele está bastante difundido, e a gente acredita que, mesmo através, né, do Excel Online, que ele é oferecido pela USP, tem gente que não sabe disso, mas a USP oferece algum acesso ao Excel, a gente consegue extrair algumas coisas, estudar um pouco através dessa oportunidade que a USP dá para a gente, né? A gente usa plataformas como Coursera, que também, né, tem parceria com a USP, e a biblioteca da Microsoft para ver definições de funções, etc. E também vários outros cursos do Excel que a gente encontra no YouTube mesmo, e outras plataformas online. E os temas também, eles são bastante livres, a gente escolhe de acordo com a concordância do grupo. Então, às vezes, a gente escolhe estudar alguma coisa mais voltada para o VBA, e a gente tira uma semana para estudar sobre isso, ou então fazer um projeto um pouquinho mais básico no Excel mesmo. E o intuito é otimizar justamente essas tarefas e outros projetos que a gente precisa no dia a dia. Eu acho que é isso. Sim, as reuniões, elas também são um pouco flexíveis nesse grupo. A gente ainda está trabalhando um pouco nessa parte, mas geralmente a gente tenta fazer as reuniões assim que todos os membros, uma cota mínima de membros do grupo terminam os projetos que a gente propõe. Mas a gente está vendo se a gente vai começar a fazer reunião semanal, depende bastante, né, da demanda da entidade mesmo. Agora um pouco falar sobre as áreas administrativas, essa é a diretoria, a gestão do Dev atual. Eu sou o presidente, o Gustavo é o vice, o Lucas não pôde comparecer hoje, é o
diretor de marketing, Laís, diretora de cursos, e o Ed, diretor de RH. Pode passar, Thomas. Aí, falar um pouco sobre o cargo da presidência, assim, um pouco até abstrato, assim, por assim dizer. Eu estou sempre tentando auxiliar a entidade como um todo, assim, no seu funcionamento, tanto nas áreas administrativas quanto nas áreas de estudos, como garantir o cumprimento do estatuto, cuidar do andamento dos projetos. Eu acho que o principal, assim, dessa área aqui... vocês estão todo mundo me escutando, ou eu tô travando ainda? Tá de boa? Beleza. Do nada todo mundo parece que caiu ali pra mim. Beleza, o principal dessa área é que, se tudo der certo, eu tenho uma parcela mínima nesse objetivo, como se tudo der errado, a culpa é basicamente, principalmente minha. Então, sempre tentando cuidar o máximo da entidade possível. É isso. Pode passar. Bom, pessoal, eu já me apresentei, mas eu sou o Gustavo, caso alguém não tenha visto. Eu sou o atual vice-presidente do DEV. Vou falar um pouco agora quais são as minhas responsabilidades como vice aqui. Então, basicamente, a vice-presidência está muito ligada com a parte burocrática da entidade, e o FEADEB está passando por sua formalização atualmente, e sou eu quem estou tocando esse projeto, né? Esse projeto consiste em criar uma associação privada, sem fins lucrativos, ou seja, basicamente institucionalizar a nossa entidade. Mas também não é só isso que essa posição acaba tendo. Eu tenho outras funções, como, por exemplo, coordenar a redação e alteração de documentos, e entrando nessa linha de documentos, eu estou iniciando a elaboração do regimento interno do DEV, que é um conjunto de regras estabelecidas para regulamentar o funcionamento da entidade, o funcionamento de cada área. E, de maneira geral, é isso que eu estou tendo como vice-presidente. Bom, gente, oi, eu sou a Laís, eu sou a diretora da área de cursos, e eu coloquei aqui o ensinar para aprender, né, que é um grande lema do DEV, e eu acredito, assim, que a área de cursos traduz muito bem isso, porque a gente busca sempre fazer a gestão de todo o conhecimento que está no DEV, a gente gerencia o canal, a gente está gerenciando uma plataforma Medium, que é onde a gente faz a publicação de textos. Então, sempre a gente busca levar um pouco do dev para a FEA, e até internamente, assim, a gente também organiza aos sábados um Dev Ensina, que é uma forma de membros do Dev compartilhar conhecimento. Então, basicamente, é ensinar para aprender, o lema do Dev e da área de cursos. Então, um pouquinho da área aí para vocês. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura e os objetivos da área de marketing, tá? Atualmente, o marketing é composto por 4 pessoas e a gente tem aí reuniões de 1 hora toda semana para poder fazer o alinhamento, né, dos nossos projetos. Sobre alguns dos nossos objetivos, né, em primeiro lugar, a gente busca cuidar da identidade visual da Dev, e a gente também faz o gerenciamento das nossas redes sociais, né? Em segundo lugar, e talvez essa seja uma das partes mais importantes desse setor administrativo, a gente cuida de toda a divulgação, né, de todo o conteúdo que é produzido, tanto pelos grupos de estudos, quanto pelos membros individualmente dentro do DEV. Então, por exemplo, workshops, artigos, aulas, eventos, o próprio processo seletivo, por exemplo. A gente também tenta criar conteúdos próprios para alimentar as nossas redes sociais, então, nesse sentido, o marketing também cria algumas campanhas que tentam reproduzir um pouco os valores que guiam a nossa entidade, então, que nem a Laís comentou, que nem o Edu tinha comentado no começo. E um grande exemplo disso, dessas campanhas, é o HerDev, né, que é uma campanha aí que busca aproximar as mulheres do ambiente da programação e questionar um pouco, né, o gap de gênero que existe tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional.
Os nossos principais meios de comunicação com a comunidade universitária, né, são o Instagram, claro, o Facebook, o WhatsApp e o Twitter. E cada uma dessas redes sociais tem suas particularidades, mas toda a nossa abordagem é muito bem pensada, com um planejamento estratégico que a gente faz no background, para que a gente possa atingir os nossos públicos-alvo da melhor forma possível. Agora, para a gente estabelecer contato com empresas e com acadêmicos um pouco fora, né, desse eixo entidade-alunos, a gente usa principalmente o LinkedIn, e lá a nossa abordagem é um pouco diferente, né? Vocês podem notar que ela é um pouco mais formal, assim. E acho que só para finalizar, né, aqui na direita a gente pode ver algumas das artes que a gente faz, alguns dos projetos, né, os stories, alguns posts informativos. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da área. Show, gente. Eu sou o Edgar, eu sou diretor do RH, vou trocar uma ideia aí da área com vocês. Então, assim como tipo, todas as áreas da Dev, né, o RH também é uma área de funcionamento chave assim, para a entidade. Né? A nossa principal função aqui dentro da Dev é garantir que a gente tenha um ambiente saudável e produtivo. Né? E para isso a gente tem 3 fatores aí que a gente administra dentro da entidade. Né? Primeiro, o RH é responsável pelo controle de performance do pessoal. Né? E para poder ter esse controle, a gente faz desde reuniões individuais até formulários de avaliação geral da entidade, né? Disso a gente acaba extraindo problemáticas e a gente tenta ajudar o pessoal a solucionar da melhor forma possível, né? Também a gente auxilia a entidade no quesito de organização, que na real já se tornou algo bem orgânico, assim, dentro da entidade, né? A gente utiliza vários softwares e programas, por exemplo, o Google Drive, o GitHub, que é mais usado pelos grupos de estudo, o Discord para comunicação, mas recentemente a gente começou a utilizar o Gira. Mas, como eu disse, isso já rola de forma orgânica dentro da entidade. O que o RH mais faz é auxiliar a introduzir tais programas, né? Talvez dando um treinamento ou conversando com o pessoal possibilidades para a gente utilizar novos programas. E, em terceiro, não menos importante, a gente também realiza as reuniões gerais da entidade, né? Que rolam periodicamente com todos os membros, para a gente poder se atualizar, mostrar resultados e tomar decisões em conjuntos para onde a gente quer levar a Dev, né? E exatamente pela Dev ser uma entidade bem recente, né? A gente foi criado em 2019, essa reunião é muito importante para a gente, porque a gente acaba decidindo o caminho que queremos trilhar, né? E, por fim, tudo isso serve para, na real, trazer um maior conforto para o membro da Dev, né? Tanto para ele conseguir entregar o máximo para a entidade, sem ficar com um trabalho cansativo e pesado, e agregar muito para ele, tanto na carreira acadêmica quanto na carreira profissional, e para que ele também possa realizar suas tarefas fora da entidade, né? Como exemplo, a graduação, né? Então, a gente sempre tem peso, né? A gente sempre balanceia isso. Por exemplo, uma semana de prova, a Dev não vai exigir tanto de uma pessoa, né? Vai exigir um pouco menos. Pode passar, Thomas. Uma outra função que eu tenho como diretor do RH é coordenar o processo seletivo, né? Ele não é necessariamente uma tarefa exclusiva do RH, né? Todos os membros de todas as áreas participam, e eu acho que eu vou falar um pouquinho aí para vocês de como funciona, né? Esse tá funcionando o PS, tá? A gente tem o nosso edital lá, mas eu vou dar uma passada por cima que eu acho importante, né? Então, ele vai ser composto de 4 fases, né? Vai durar mais ou menos um mês, as inscrições vão até dia 22, semana que vem, e a gente pretende, no final de maio, começo de junho, já divulgar quem vão ser os novos membros da Dev, né? Para a primeira fase, a gente vai ter uns testes aí para ser resolvido, né, com vocês. Porque a gente quer conhecer um pouco mais de vocês. Então, vai ser composto de 3 testes, um de fit cultural, um de persona e um de lógica. E não precisa se preocupar muito, tá? Eles são relativamente simples, nada de outro mundo, assim. Mas o importante é vocês responderem de forma honesta e completa. E uma pergunta bem comum que a gente recebe para o PS é qual o perfil que a gente quer captar dentro da Dev, né? Assim, o que eu posso dizer para você é que o capital humano do Dev é bem plural, assim, né? A gente tem aqui dentro desde pessoas extrovertidas até pessoas introvertidas, uma galera mais intuitiva, uma galera mais observadora, gente que tem mais caráter de liderança, gente que tem um pouco menos, mas o que eu posso dizer para você é o denominador comum que a gente tem aqui dentro da Dev, né? Todo mundo aqui é curioso, gosta de explorar o universo das ciências sociais aplicadas, o universo da programação. A gente é faminto por conhecimento, né? Eu acho que esse é o que move a entidade. E outra coisa também que é um denominador comum é que somos muito respeitosos um com o outro, né? A gente sempre apoia essa questão de diversidade e pluralidade dentro da entidade.
Então a gente acaba sendo um ambiente bem amorzinho, assim, digamos. Agora passando para a segunda fase, a gente vai ter um case de programação. Já respondendo uma outra pergunta que a gente escuta bastante, não é preciso programar a gente para ingressar no Dev. A gente não quer pessoas que já saibam programar, tá? A gente quer pessoas que tenham essa garra que a gente tem. Então, a gente vai ter um case básico, sim, para aqueles que não sabem programação ou para aqueles que sabem pouco, né? A gente vai fornecer material de apoio para vocês, direcionamento para conteúdo na internet. Lembrando que a gente também tem um canal no YouTube, né, que vai abordar todo esse conteúdo de programação. Você também pode pegar dicas por lá, né? A gente também vai passar um case avançado para aqueles que têm um maior nível de programação. E não confundam, sabe? Não é porque você fez o avançado que você tem uma vantagem no processo seletivo. Isso não faz nenhuma diferença. Durante a fase, vocês vão receber os dois cases, tá? E vocês vão poder decidir qual vocês farão, né? É muito importante que vocês sejam honestos com o nível de programação de vocês, porque o case, ele avalia o que vocês podem aprender num curto período de tempo, e mais do que qualquer outra coisa. Passando aí para a terceira fase, já é mais simples, vai ser uma dinâmica em grupo, vai ser um debate com algum tema sobre ética e tecnologia, não vou entrar mais a fundo aqui, mas quando chegar, vocês vão ver, vai ser uma dinâmica bem bacana. E a quarta fase vai ser uma entrevista individual com membros do Dev, né? E aí você vai estar se perguntando, né? E quando eu entrar, né? Quando eu virar membro do Dev, o que acontece? Então, se você quiser passar. Quando você entra membro do Dev, você vai passar por um período de capacitação aqui dentro, né? O RH vai te preparar para te encaixar nas dinâmicas e processos da entidade, te efetivando realmente na entidade, né? Você vai ser designado uma área administrativa, baseado no seu perfil e nas suas preferências. Então, vocês vão conhecer o pessoal que falou aí agora um pouco, porque vocês vão trabalhar com a gente. Caso você já saiba programar, você vai poder escolher um dos grupos de estudo para ingressar. O grupo vai te preparar para esse ingresso, né, e te receber da melhor forma possível. Caso você saiba pouca programação ou ainda não se sente confiante para participar de um grupo, vai existir um grupo básico de programação em Python. Ele dura cerca de 3 meses, né, com certeza vai te capacitar para ingressar em outro grupo, né. E é isso, gente. Acho que a gente tentou ser o mais sucinto aí, apresentando a entidade. Agora a gente vai abrir para perguntas, então o espaço é de vocês, tá? Fiquem à vontade para abrir a câmera e microfone e gastem o verbo aí. E obrigado por estarem aqui. E, gente, nenhuma pergunta é idiota, então fiquem à vontade, tá, gente? De verdade. Pergunta sobre o PS, sobre a entidade em si, à vontade, gente. Pode ser pelo chat também as perguntas, quem não quiser abrir o microfone, a gente vai responder. E também vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais, se vocês pensarem em perguntas depois, etc., quiserem reassistir o vídeo, não tem problema, a gente vai responder. Tem uma pergunta no chat, o foco dos estudos é back-end ou tem front-end também? Até agora, o foco dos estudos foi todos back-end. A gente não teve nenhum projeto de front-end, né, de finalização de um programa assim, mas o Dev tem abertura para isso, né. Os grupos, como o Du disse lá no começo, os grupos de estudo são voláteis, né. Então, se alguém quiser ingressar no Dev e criar um grupo de estudos para front-end, é super provável. Vai ter gente aqui dentro que vai se interessar, com certeza. Imagina, Ariel. Vocês vão perguntar, eu vou fazer pergunta, gente. Vocês estão animados com a fé esse semestre? Fala aí no chat, vai. Quem é bicho, tá empolgado? Eu lembro que quando eu entrei na FE, eu fiquei muito confusa, porque tinha muita entidade, eu demorei muito tempo para escolher uma entidade. Porque tem muita opção e a gente quer se inscrever para tudo, e fica meio louca, né? Com certeza. E a recomendação é realmente se inscreva para tudo. Sem erro. Porque tem entidades que são bem concorridas aqui, sabe? Então, se inscreve em tudo, vai atrás.
e que vai ser sucesso. O próprio Gu mandou aqui, qual a carga horária semanal? Eu acho que a gente não falou muito dessa parte, né? Então, a carga horária depende muito do quanto você quer se dedicar à entidade. Se você quiser estudar muitos programas diferentes, participar de muitos grupos de estudos, montar o seu próprio grupo de estudos, você tem essa disponibilidade de tempo, provavelmente você vai gastar, sei lá, 20 horas por semana. Mas, geralmente, tem um mínimo de 5 horas, que seria 1 hora para reunião da área administrativa, 1 hora para reunião do grupo de estudos, e vamos colocar umas 3 horas para você desenvolver durante a semana, né? Isso 3 horas semanal, não é diária. Desenvolver durante a semana os cursos e as leituras para poder participar da reunião do grupo de estudos. Gente, o PS costuma ser muito concorrido. Seguinte, Ariel, eu não posso te dar detalhes de quantas pessoas estão inscritas, mas sim, o nosso PS é um pouco concorrido, sim. Dado que a gente não, como somos uma entidade pequena, a gente não pode aceitar muitas pessoas, então a concorrência a candidato vaga fica um pouco concorrida, sim. Mais para frente a gente vai poder falar com certeza como foi essa concorrência, quantas pessoas tiveram aí. O Maurício Valentino perguntou, fiz um MAC 110 Intracomp no IME, mas é um curso introdutório. Coloquei que eu conheço pouco de programação, isso mesmo. Maurício, perdão. Maurício, comigo foi a mesma coisa, eu também fiz o curso de MAC pela Poli, Introdução a Python, e também me deu uma base na programação, e com certeza me auxiliou a fazer o case básico quando eu ingressei. Então, eu acho que é isso mesmo. Bom, diferente do Ed e do Maurício, quando eu prestei o processo para Dev, eu nunca tinha escrito uma linha de código. A primeira vez que eu mexi com código foi para fazer o processo seletivo da Dev. E eu não me arrependo, eu nunca me arrependi, tem sido uma das melhores coisas que eu já fiz. Então, se você acha que você precisa de algum conhecimentozinho, mesmo que básico e tal, tá com medo do PS, não tenha, gente, de verdade, porque eu não sabia nada. E mesmo assim eu prestei o processo e entrei, então realmente não é uma coisa muito eliminatória. O que a gente quer saber mesmo é se você se interessa o suficiente para resolver o nosso case. É que nem a Alice falou, o quanto vocês forem atrás e conseguirem se virarem aí dentro do propósito do case, ou buscando as próprias referências, ou usando as que a gente passou. Então, é o quanto cada um conseguiu ir atrás das coisas. A Emily perguntou aqui, eu fiz técnico de informática e sei algumas linguagens, mas estou meio enferrujada. Coloco que tenho conhecimento em programação ou não? Pode colocar, Emily, quando você for fazer sua inscrição, você coloca lá que tem conhecimento em programação e que aí você explica como está o seu conhecimento. Não é porque você respondeu na inscrição que você conhece programação que você vai ter que fazer o case avançado, não. Como eu disse, na segunda fase você vai ter os 2 cases na sua mão e você vê como está o seu conhecimento, em qual case você consegue aplicar. É bom você ser honesto, assim, consigo mesmo no case que você vai fazer, que vai acabar dando tudo certo. Vamos lá, o Vitor Canuto perguntou, o curso do Coursera da USP, que vocês indicaram alguns meses atrás, me ajudou bastante a aprender o básico. Muito obrigado. Que máximo, Vitor. Espero que ele ajude aí no PS, mano. Valeu. Pois é, gente, uma dica, né, que a gente dá bastante para vocês é que vocês realmente procurem esses recursos que a USP oferece. Tem bastante curso no Coursera, muita parceria que a USP tem com muitas plataformas. Tem até um kit, não tem? Que a gente tem acesso ao Canva, a outros, o DataCamp, um mês grátis, várias coisas que a gente... então, GitHub, muita coisa que a USP oferece. Então, sempre busquem ir atrás dessas coisas. A gente, claro, pode ajudar vocês, mesmo que vocês não entrem na entidade, se vocês precisarem de alguma ajuda para poder entrar em contato com essas coisas, procurem a gente para a gente ajudar, porque realmente essas coisas valem muito a pena. E são de graça, né? São oferecidas de forma livre. A gente incentiva bastante vocês a irem atrás.
Ah, tá. A resolução do case vai ser mais de uma forma intuitiva, usando a lógica, ou vai precisar de conteúdo bruto mesmo? E aí, meninos do case? Vamos lá, Ariel. Eu não vou te responder 100%, né? Senão eu estaria explanando aí como vai ser o case. Mas, assim, eu posso te tranquilizar que não vai ser algo fora da curva. Vai ser um case que dá sim para resolver. Então, fique tranquilo, assim, não precisa ficar assustada com a segunda fase, não. Imagina. Fala aí, fala alguém que fez o case avançado, conta aí pro pessoal como foi a experiência de fazer o case avançado no ano passado. Acho que seria uma coisa, um aspecto interessante para a gente falar. Eu posso falar um pouco da minha experiência, como foi. Eu estava meio que na mesma situação do Maurício, eu tinha feito essa matéria do IME, de programação, então eu tinha aprendido a lógica, assim, em geral, e sabia um pouquinho sobre bibliotecas, eu fui na curiosidade pesquisar depois que eu terminei a matéria. E aí, na hora, passei pela mesma situação que eu acho que vocês estão passando, de tipo, será que eu faço básico ou no avançado? Mas aí eu quis aventurar e tentar ir para o avançado. E o que eu mais gostei do avançado foi que eu aprendi muito, porque eu estava muito empolgado, então eu pesquisava muita coisa. E, tipo, como tem o apoio de monitores, você acaba aprendendo muito e mesmo que você fique estagnado numa parte, você pode pesquisar para perguntar para a gente vai tentar te ajudar o máximo possível, sem entregar a resposta, né, mas te auxiliar para onde ir. E, assim, eu gostei de fazer o conteúdo avançado. Para quem já sabe bem a lógica da programação, assim, eu recomendo muito tentar fazer, porque vocês vão aprender muito e não é tão avançado assim, não precisam ficar com medo do termo também, mas eu acho que é isso. Então, Kaique, você pergunta, né, se para entrar é necessário ter conhecimento prévio de programação e fala que não sabe nada, né, não sabe bastante. Se você pode participar. Eu acredito que sim, eu não sabia nada, eu participei e eu consegui entrar na entidade. E bastante gente que entrou na entidade, entrou, tipo, sem saber de nada, aprendeu durante o case. E é muito sobre a sua vontade de aprender, não sobre o quanto você sabe. Conforme você for respondendo as perguntas, você vai pesquisando no Google, tem muita plataforma, tem o Stack Overflow que você pode usar, tem vídeo no YouTube sobre isso. Inclusive, quando eu participei do processo, os meninos indicaram o canal do professor Gustavo Guanabara. Eu quase zerei o canal dele, eu assisti quase todos os vídeos. Mas assim, eu consegui resolver o case e no final, um dos feedbacks que eles me deram foi justamente que por eu ter pesquisado tanta coisa, por eu ter procurado tanta coisa e me interessado tanto em explicar o que eu estava fazendo e tudo mais, Lorde, eu lembro de você falando isso mesmo. Foi por causa disso que esse foi um dos principais motivos por eu ter sido aceita. Mas é muito pela sua vontade de aprender, não pelo quanto você sabe. O case básico foi eu que elaborei. Ele é, inclusive, tipo, toda a sequência dele é pensada para pessoa que não sabe programação. Então, vai bem do básico e você vai aumentando o seu conhecimento conforme você vai fazendo as perguntas e pesquisando e respondendo elas. E a gente reitera também, né, que a gente está aqui para ajudar vocês. Não passando a resposta, mas tentando incentivar vocês não só a pesquisarem, mas a pensarem, sabe? Vocês não estão sozinhos. A gente já esteve no lugar de vocês e a gente está aqui para ajudar. Show. Gente, aí no chat, o Henrique mandou para vocês uma thread no Twitter aí sobre o GitHub. Ele fala como você consegue alguns acessos a ferramentas, plataformas aí de forma gratuita. Dá uma olhada aí que vale a pena. Pode te ajudar tanto no case quanto na academia, na própria USP. Show. O Ítalo mandou aqui. Boa tarde, galera. Tenho uma dúvida. Geralmente, quais são os horários das reuniões semanais? Show, é uma boa pergunta.
Então, como aqui a gente tem pessoas que estudam nos dois períodos, tanto manhã quanto noite, a gente fica naquele meio termo da tarde, né? Você falou que trabalha full time. Então, a maioria das reuniões se concentram ali no horário das 4 até as 6h30, 7 horas, né? Que é o horário que o pessoal da noite ainda não tem aula, o pessoal da tarde já está mais tranquilo, e alguns membros que estagiam conseguem participar dessas reuniões. Então, seria esse gap aí de segunda a sexta. Às vezes tem reuniões no final de semana, mas são exceções. Da hora. Vamos lá, vamos para mais um depoimento de alguém aí. Alguém que está estagiando dentro da Dev, conta aí como a Dev auxiliou você a conseguir esse estágio ou até auxiliou você a poder trabalhar nesse estágio, né? Coisas que você faz no estágio que a Dev acabou te ensinando aí. Aliás, o Theo tá aqui, ele tá fazendo o projeto pela USP, né? Que tem a ver com programação. Eu achei essa parte muito interessante. Eu não sei se ele tá aqui. Ele tá? Tá. Oi, tô sim. Tava. Diga, para mim contar um pouco do que eu faço? Do seu projeto novo junto com a USP, né? Então, tipo, o que eu comecei a fazer há um tempo é. Deixa eu. Peraí. Aí, vocês estão me vendo? Acho que estão, né? Bom, boa tarde. Quem não me conhece, chamo Guilherme, eu tô aí na entidade desde, sei lá, faz um tempo aí. Eu era o antigo presidente e bom, e agora faço parte de uns grupos de estudo, faço do RStat, principalmente focada em econometria. E assim, essa parte me ajuda bastante, porque o que eu faço hoje, junto com uma professora da USP, eu faço pesquisa, eu ajudo ela, e, e assim, toda a parte dos dados é minha responsabilidade, então eu que tenho que lidar com os dados, e enfim, algo que me interessa bastante, algo que eu aprendo bastante. Eu estou em contato diário com uma pesquisa de ponta, com pessoas que enfim, publicam nos melhores lugares aí do mundo e, tipo, e é um dos braços que quem faz deve pode atuar, sabe? Te permite várias opções, né? Você pode ir para o bancão que você quiser, você pode ir para o mercado financeiro, enfim, pode ir consultoria, onde quiser, e também a academia é uma opção, né? Você ajudar, você ser é, assistente de pesquisa de professores é algo que eu gosto bastante e que o Dev me proporcionou. Acho que é isso. Alguma dúvida? Ou tá bom? Show, tá. Valeu pelo depoimento. E agora, né, voltando aos estágios, bom, tem bastante gente que trabalha em banco aqui, né? E tem o que mais, gente? Eu acho que o Douglas estava trabalhando com pesquisa também, não estava? Eu não lembro direito, mas enfim, eu sou do JP, o Ed do Bradesco, né? E eu acredito que para a grande maioria de nós, pelo menos para mim, foi uma coisa que eles perguntaram bastante, né, durante o processo seletivo, sobre a participação na entidade e o tipo de atividade que a gente, na entidade e as atividades que a gente desenvolvia aqui dentro. Então, eu acredito que esse foi um grande diferencial para mim. Eu acho que não. O Douglas? Nítido, você tá super travado. Tadinho. Tá. Enfim, é basicamente isso, né? Então, eu tenho estagiado e participado da entidade. Não é uma coisa assim que atrapalha, até porque os horários são bastante flexíveis. Como eu já tinha comentado no começo, eu sou de Conte só tem noturno, né? Então, a gente acaba fazendo bastante reunião no período das 4 até as 6h30, e assim, não me atrapalha em nada. Dá para estudar, dá para conciliar bem com as coisas da faculdade. E vamos para mais perguntas. Eu vi que tem pergunta do Kaique e do Ítalo, né? Então, Kaique, tem o curso do trabalho até às 17h30, terça e quinta. Tem muito problema esses dias chegarem um pouco mais tarde nas reuniões. As reuniões não são todos os dias, tá? Depende das coisas, do que você participa.
por exemplo, nós do RH, a nossa reunião é de quinta às 6h30, às 6 às 7, né? A gente está mudando por causa da volta às aulas, mas assim, é uma vez na semana. E cada um está participando do seu próprio grupo de estudos, que também pode ser um pouco flexível durante os dias da semana, dependendo do que a pessoa tem para fazer. E, Ítalo, beleza, então, na reunião é preciso ficar falando, ou posso trabalhar de um lado e ficar na reunião de outro. Estou de home office. E aí, gente? A reunião tem que ser 100% participativa, Ítalo. Não é algo expositivo, né? É algo que todos os membros participam. A gente é flexível com o tempo, igual a Alice comentou, mas é preciso ter o tempo, né? Para você poder participar da Dev, né? Não adianta toda semana, não consigo ir na reunião, não vai dar tempo de fazer isso e isso. A gente também precisa do tempo, né? A gente tem essa flexibilidade, né? Você vai acabar conversando no grupo que você está, na área administrativa, e marcando a reunião no melhor horário para todos, né? Mas as reuniões têm que ser participativas, né? A gente faz questão de todo mundo estar participando e contribuindo dentro da Dev. As coisas principais são as que o pessoal faz fora da reunião, então precisa ter um pouquinho de tempo aí também se organizar. Hoje a internet não está contribuindo contigo. Sinto muito. F apenas. Quantas horas por semana vocês imaginam que seria gasto em estudos, fora o tempo das reuniões? Vamos lá. O Kaique já perguntou, não sei se já foi dito, mas como é o dia a dia? Vou tentar responder as duas perguntas juntas aí. No dia a dia da Dev, ou você vai ter uma reunião, ou você vai ter algo para fazer extra reunião, né? Geralmente os grupos de estudo estão... O Edu minera Bitcoin, por isso, para ficar aí, por isso está travando, justo. Geralmente você vai ter o dever do grupo de estudos, né? O dever do grupo de estudos provavelmente vai ser um curso, uma tracking que vocês vão estar fazendo. A gente utiliza muito do DataCamp, que é um programa aí que a gente tem acesso. Então, os cursos semanais demoram 4 horas por semana. Então, você pode dividir esse curso, fazer um pouquinho a cada dia, você pode fazer 4 horas seguidas. Então, você vai precisar desse tempo. Fora isso, você vai ter os deveres da área administrativa, né? Por exemplo, no RH, a gente é encabeçado de fazer reuniões individuais com as pessoas. Então, não é nada fora muito louco, assim. É uma reunião de 15 minutos com cada membro. Então, a gente vai dividir isso pelos membros da RH. Então, você vai ter que ter uma demanda de horário aí também para fazer as coisas da área administrativa. O pessoal de marketing vai cuidar das redes sociais, o pessoal de curso, às vezes, vai preparar um workshop, preparar um vídeo para ser postado no YouTube. Então, tem essas atividades extras aí. Eu diria, eu estou gastando em média agora de cerca de 10 a 15 horas com a FEADEV por semana, mas isso por conta do processo seletivo, então eu tenho mais coisas para fazer na DEV, né? Tem gente aqui que participa de todos os grupos de estudos, por exemplo, né? O nosso presidente é meio louco, e aí eu já garanto que ele gasta cerca de 20 horas, né? Ele minera Bitcoin, como vocês viram. Mas é possível gastar menos. Em 7 horas semanais, se dedicando 1 hora por dia na Dev, com certeza você consegue exercer todas as suas atividades aqui, tanto no estudo quanto na área administrativa. Não sei se eu consegui responder vocês, mas mais ou menos isso. Fala se ficou bem respondido. Bom, a minha rotina é bem parecida com a do Edgar, só a gente está em grupos de estudos diferentes, mas é praticamente a mesma coisa. Uma pessoa que eu acho que que faz bastante coisa dentro da faculdade no geral
E também consegue atender muito bem as demandas do Dev, a Laís. Ela faz muita coisa e mesmo assim ela ressuscita aí, Laís. Fala da sua experiência pessoal. Você tem 5 minutos. 4. Vai, Verde. Vai verde, primeiramente. Bom, eu atualmente sou suplente de representação discente do curso de ADM. Então, assim, sempre que preciso, eu dou um help na questão de isso anunciar, né? Na questão com os professores, reunião com a diretoria, enfim. Eu sou vice-capitã da equipe verde esse ano. Sou diretora de modalidade do atletismo da FEA, inclusive Colin já. E, assim, o Dev me ensinou bastante a me organizar, porque eu tenho que conciliar todas essas atividades que eu gosto e que eu quero estar dentro, eu não quero perder. Ah, e fora que eu estagio também no SOF da FEA, que é o Serviço de Orientação Financeira. E eu aprendi a me organizar muito, assim, muito mesmo por causa do Dev. Todas as plataformas, Google Agenda, tudo assim, então é um pouco aí da minha experiência e dá para conciliar sim. E esse ano, né, eu tô como diretora do FEAD. Então, gente, com organização você pode. A Laís faz tudo, gente. Bom, enfim, isso é só, né, um relato para mostrar para vocês que dá para fazer. Assim, não é uma coisa de outro mundo. É uma entidade que ajuda bastante em muitos aspectos. Agrega muito, te ensina, mesmo que você participe pouco, vamos dizer, só do grupo de estudos e da área administrativa, normalmente, como membro normal, ainda assim você vai entrar em contato com muita plataforma, aprender muita coisa. Então, é uma experiência que vale muito, muito a pena. Bacana, gente. Acho que por hoje era isso. Eu não sei se. Acho que não ficou faltando a gente falar nada aí. Mas se tiverem mais perguntas, ainda dá um tempinho aí se quiserem perguntar, enquanto eu vou me despedindo. Mas muito obrigado por terem vindo. Quem colou aí ficou até o final. Parabéns por terem ingressado na fé, os bichos. Vai ser uma experiência, desculpa, mas do caralho. A fé é um lugar sensacional. Vocês vão curtir muito, vão ser os melhores anos da sua vida. Que a gente volte logo pro presencial, né? Se conheça. E se inscrevam, quem não está inscrito no nosso PS, conheçam nossas mídias sociais aí, que eu garanto que vocês vão curtir a FEADEV dentro do ambiente feano. Muito obrigado pela participação de vocês, viu, galera? É isso. Muito obrigada, gente. Show, Victor. Valeu, mano. Tchau, galera.